Welcome to the World United. Welcome to the World United. Que bom, eu caí por alguns instantes. Não, eu preciso isto aqui. Vanessa Rasson. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha conexão parou alguns instantes. Vanessa, ela vai falar sobre o retorno à casa comum para a vida em harmonia na natureza. Um tema muito sugestivo. Vanessa, ela é doutora pela PUC de São Paulo e pesquisadora pela Unicamp em Direitos da Natureza e Bem Viver. Interessante. Fundadora da OCIP Matas, responsável pela articulação dos direitos da natureza nos municípios do Brasil. Uau, isso é interessante. Expert Member Harmony with Nature na ONU. Membro da iniciativa Her Fountain for the Sacred Sites. Muito bom. Por favor, Gleig, quando você puder, então vamos assistir à palestra da Vanessa. Tá vendo a tela do vídeo? Sim? Olá, eu sou Vanessa Rasson. Um grande prazer, uma grande honra estar participando desse terceiro congresso World Parliament on Spirituality. Eu trabalho com o tema dos direitos da natureza, os direitos da nossa Mãe Terra. Sou advogada por formação e ativista por missão, convicção e opção. O tema dos direitos da natureza, ele é tratado das diversas formas, nas diversas perspectivas, que um tema que pretende resgatar a reconexão com a Mãe Terra, a Grande Mãe, merece e possui. No âmbito das Nações Unidas, no qual esse tema tem uma centralização na plataforma das Nações Unidas que se chama Harmony with Nature, eu e mais 126 especialistas em 2016 concebemos um relatório. E esse relatório foi tratado de forma interdisciplinar, com a participação de vários especialistas em diversas, como eu disse, em diversas áreas. E uma das áreas, uma das perspectivas que o relatório trouxe, institucionalizando mesmo essas disciplinas, quando se trata da inauguração desse novo direito, que não é novo, para nós seres humanos é novo, para a Mãe Terra sempre foi. Enfim, nesse relatório, uma das disciplinas é exatamente a disciplina da religião e da espiritualidade. E não poderia deixar de ser assim, pois estamos falando da reconexão com a Mãe, a primeira Mãe, a Grande Mãe, aquela que vem antes de todas as outras. Além disso, o tema dos direitos da natureza, ele parte da sabedoria que as cosmovisões, as diversas cosmovisões dos povos indígenas nos ofereceu e nos oferece para fazer esse resgate da conexão com a Mãe Terra. E essas cosmovisões, elas são sobretudo ligadas à espiritualidade, à metafísica do relacionamento com os demais seres da Terra. Para os povos indígenas, a Mãe, a Terra, o planeta é a Grande Mãe. Um rio pode ser considerado um irmão, um tio. A onça, uma tia. A anta, outra tia. Um pássaro, seu irmão. O sol, o grande pai. Todos temos uma condição
de interdependência, fruto da interconexão que temos nessa casa comum, esse colo dessa mãe. E essa interdependência nos faz inseridos numa condição, quer queiramos, quer não, de relacionamentos na convivência. Então a questão da convivialidade com a diversidade aparece, surge como um tema central, como um ponto fundamental no tratamento do resgate dessa harmonia. Daí o nome da plataforma da ONU, Harmony with Nature. E eu diria não with nature, não com a natureza, mas na natureza, porque somos natureza. Então, a partir dessas cosmosvisões, com essa visão espiritual e relacional de respeito ao outro, quem quer que seja o outro, seres humanos ou não humanos, nós resgatamos essa condição outra da espiritualidade, daquilo que vem antes dessa energia primeira, que é a energia que perpassa tudo e a todos e que promove vida a partir da diversidade. Onde há diversidade, onde há vida em harmonia na diversidade, há prosperidade. A Terra é multidiversa e por isso ela nos oferece esse grau de prosperidade que é tamanho, que nos possibilita a vida em sua, não só a vida simples, mas a vida complexa, como é o nosso sistema. Então nós temos trabalhado com o tema dos direitos da natureza à luz da espiritualidade, pensando na reconexão. A reconexão como forma do resgate da vida em harmonia na natureza, porque somos natureza. O respeito ao outro, quem quer que ele seja. O resgate da harmonia a partir do resgate da reconexão dessa condição de interconexão e de interdependência que nos leva ao fato inexorável de que somos seres relacionais. E nessa medida nós somos complementares. E a vida sendo recíproca, a reciprocidade nessa convivência de um para o outro, de mim para o outro e do outro para mim, cria essa condição naturalmente de prosperidade na Terra. Os direitos da natureza, como o próprio tema diz, direito, parte dessa visão passa pelo reconhecimento na lei destes direitos, e veja, é o reconhecimento e não a promoção do direito, porque esse direito existe, é um direito mais que fundamental, um direito visceral. A natureza, o restante dos membros da natureza, os outros membros da natureza, não precisam ver reconhecidos os seus direitos. Nós, seres humanos, é que precisamos. E a partir do reconhecimento da lei, nós pretendemos criar, e temos feito isso no Brasil já com 3 municípios aprovados, 3 municípios que reconhecem no âmbito da sua localidade os direitos da natureza, Bonito e Paudalho, em Pernambuco, Florianópolis, em Santa Catarina, lugares divinos, que ao reconhecerem os direitos no âmbito da sua localidade, promovem uma visão, um despertar de consciência ampliado para quem ali se debruça na avaliação de o que significa nesse lugar ter estes direitos reconhecidos. E para também os próprios, e aliás, muito mais para os próprios cidadãos, os próprios moradores, residentes dessas comunidades locais, que passam a ter uma perspectiva de um giro
do olhar antropocêntrico da lei do homem para o direito do homem e da mulher, do ser humano. Esse giro que se dá em 360 graus para pensar que o direito é um direito de todos os seres, humanos, não humanos, vivos e mesmo aqueles aparentemente não vivos, como uma rocha, que pode ter uma sacralidade reconhecida imensurável, como por exemplo uma pedra que nós trabalhamos há pouco tempo no reconhecimento dos direitos da natureza em Salvador, que agora segue em discussão, a Pedra de Xangô. Possui tantos direitos de existir, de prosperar, como nós, seres humanos, ditos seres viventes. Então, a pessoa que começa a tomar contato com uma lei de tal tipo pode ter uma ferramenta para reconexão, nem que seja pelo estranhamento. Mas o que significa uma lei que reconhece os direitos da natureza? Eu quero aqui abrir um parênteses para contar uma história que eu ouvi de uma amiga minha, do povo Krenak, a Shirley Krenak. Essa história foi contada pelo pai dela. Quando surgiu essa pergunta, mas então o que significa, na prática, os direitos da natureza? E ela contou a história que veio do seu pai, que por sua vez deve ter vindo do pai de seu pai. E que diz assim: uma vez um membro do povo Krenak, há muitos anos atrás, sentiu fome, porque não encontrava mais na natureza alimento para comer. Então ele decidiu, vou plantar aquela planta para replicar aquilo que a natureza me dá naturalmente. E assim ele cavou a terra. E no momento que ele fincou a pá para cavar um buraco para replantar aquela muda, a terra reclamou: ai, você está me machucando. Em que direito você acha que você tem de fazer isso? E ele disse: mas eu estou com fome, eu preciso comer. E foi então que a terra levou essa demanda para o grande espírito. Veja, aquele índio Krenak furou o meu corpo para comer. Ele nem me pediu permissão e me machucou. E aí o grande espírito então decidiu: pois muito bem, ele tem o direito de comer, ele precisa comer, e você tem o direito de ter seu corpo respeitado, disse ele para a terra, o grande espírito. Então nós vamos resolver essa questão da seguinte forma: o corpo do ser humano vai a partir de agora ser o seu adubo, terra. E assim foi. Os corpos dos seres humanos passaram a ser o adubo da terra quando a vida caminha para uma outra dimensão. E a pergunta que o xamã deixou é a seguinte: que tipo de adubo você quer ser para a terra? Para haver uma condição de reconhecimento da condição de adubo, é preciso fazer o resgate dessa relação com a terra. Porque somos todos interdependentes, mesmo em relação, e principalmente, em primeiro lugar, em relação à própria terra. Somos adubo da terra. Tanto quanto qualquer outro tipo de adubo feito com qualquer outro tipo de substância ou elemento da natureza é. Nossos corpos, se decompõem e se misturam ao substrato terroso para alimentar a mãe, adubar a terra. Então esse é o caminho da espiritualidade por meio do reconhecimento dos direitos da Mãe Terra, a reconexão. Essa reconexão ela é muito mais facilitada e até desejável quando nós temos a oportunidade de permanecer em meio natural.
simplesmente permanecer. As energias do meio natural que se misturam às nossas energias e naturalmente, por questões mesmos do fluxo das energias, vão nos levando à condição de reconectarmos, de nos reconhecermos como natureza. Mas isso também pode ser feito fora, no meio natural, nas cidades, como eu estou, por exemplo, agora. 80% das pessoas no mundo estão nas cidades. Fechando os olhos. Fazendo silêncio. Meditando e se reconectando nessa energia que é comum a tudo e a todos, e a todas e a todos. E resgatando essa lembrança que permanece cravada nas nossas origens mais primitivas, no sentido de primeiras. A minha mensagem para esse congresso é essa: que seja possível nos reconectarmos à condição de membros da natureza, de sermos partes intrínsecas em igualdade de condições com todos os outros elementos naturais. Nenhuma preponderância há, nenhuma vantagem há. Ou se há, ela não tem sido bem utilizada. E nessa reconexão, com certeza, nós poderemos ter a oportunidade de nos alinharmos ao propósito individual e ao propósito maior que nos foi dado como parte, como membro dessa comunidade maior. Então, muita gratidão mais uma vez por fazer parte desse congresso maravilhoso que traz essas diversas possibilidades de despertares e que possamos nos encontrar nesse silêncio. Um grande abraço.